Imaginem que estão sentados no parapeito de uma janela, erguendo o olhar para o céu noturno, onde estrelas distantes cintilam como diamantes espalhados sobre um veludo de escuridão profunda. Num momento assim, uma pergunta profunda poderia surgir na vossa mente: se a humanidade pudesse viajar à velocidade da luz durante um ano inteiro, conseguiria escapar dos confins do nosso sistema solar? Esta interrogação ecoa nas profundezas do espírito humano, acendendo sonhos de aventuras entre as estrelas, transbordantes de um desejo ardente por conquistar as distâncias ilimitadas do cosmos. No entanto, quando nos mergulhamos nos números reais, emerge uma mistura de assombro e uma melancolia pungente, que nos recorda o nosso lugar minúsculo no oceano imenso das estrelas. Indo ainda mais longe, o universo poderia não ser apenas imenso, mas albergar inumeráveis realidades paralelas onde cada possibilidade se realiza, tornando a descoberta mais inspiradora do que nunca. Examinemos em primeiro lugar o conceito de ano-luz. Esta unidade de medida pode soar familiar, mas representa uma distância tão vertiginosa que faz estremecer. O ano-luz é a distância que a luz, a entidade mais rápida do universo, percorre no ano, viajando a aproximadamente 300 mil km por segundo. O seu valor exato é de 9,46 bilhões de quilómetros. Para contextualizá-lo, se tentassem este percurso com um avião comum, demorariam centenas de anos. Muitas pessoas acreditam que um ano-luz não é extraordinariamente distante, talvez alcançável num século com um avião. Mas a realidade é muito mais inquietante. Mesmo viajando à velocidade da luz durante um ano inteiro, ultrapassariam apenas o limiar do nosso sistema solar. O nosso sistema solar orbita em torno do Sol, com os planetas dançando delicadamente nas suas órbitas, formando um pontinho minúsculo no vasto vazio do espaço. O seu confim é o ponto onde a influência gravitacional do Sol diminui, aproximadamente a um ano-luz de distância. Contudo, mesmo a essa velocidade, permaneceríamos demorando-nos nas margens, sem nós separarmos completamente do nosso ninho familiar. As análises recentes realizadas por astrónomos em 2025, baseadas em dados de missões em curso, confirmam que o bordo exterior do Sistema Solar está rodeado pela nuvem de Oort, uma enorme esfera de corpos gelados e cometas. Estima-se que o raio desta nuvem se estenda desde 0,8 até 1,5 anos-luz, demonstrando que o Sistema Solar não se limita aos planetas, mas inclui um vasto domínio estendido com reservas de cometas distantes. Isto poderia influir nas futuras missões interestelares, fornecendo potenciais recursos ou perigos. Estudos recentes, incluindo aqueles sobre a observação do cometa mais grande jamais detectado na nuvem de Oort, denominado C. 2014-1271 com um diâmetro de aproximadamente 150 km, revelam segredos sobre a composição química e a formação destes objetos. Sugerindo que a nuvem de Oort é um relito primordial do Sistema Solar, moldado por interações gravitacionais com estrelas vizinhas ao longo da história da Via Láctea. Observações de 2025 com o telescópio ALMA confirmaram a atividade molecular neste cometa a 16,6 unidades astronómicas do Sol, indicando a presença de gases como monóxido de carbono e água. O que enriquece a nossa compreensão dos processos químicos nos confins gelados do Sistema Solar e levanta questões sobre como estes materiais poderiam ter contribuído para a formação de planetas habitáveis, talvez transportando moléculas orgânicas que semearam a vida em mundos distantes. Evocando a imagem de um vasto reservatório cósmico onde os blocos de construção da existência aguardam ser despertados pelo calor estelar. Consideremos agora as capacidades atuais da tecnologia humana. Lançamos sondas espaciais para o cosmos, e entre elas, duas destacam-se por recordes de distância e velocidade, Voyager 1 e a sonda solar Parker. Voyager 1, lançada em 1977, viaja há 48 anos em 2025. A sua velocidade é de aproximadamente 17 km por segundo, comparável ao lento passo de uma tartaruga em escala cósmica. Percorreu até agora cerca de 25 mil milhões de quilómetros, e as previsões indicam que por volta de novembro de 2026 alcançará uma distância de um dia-luz da Terra. O dia-luz é a distância percorrida pela luz num só dia, equivalente a aproximadamente 25,9 mil milhões de quilómetros. A esta velocidade, completar um ano-luz requeriria 17.500 anos. Alcançar a estrela mais próxima, Próxima Centauri, a 4,2 anos-luz, necessitaria de pelo menos 70 mil anos. Imaginem o fraco zumbido dos seus motores que ressoa na escuridão infinita, a solidão do vazio e os sinais tenues enviados para a Terra. Quando estes sinais chegam, gerações passaram, culturas evoluíram, mas a sonda continua avançando. De acordo com os dados da NASA de 2025, Voyager 1 prossegue explorando o espaço interestelar, medindo a densidade do plasma e os campos magnéticos. E prevê-se que supera a barreira do dia-luz em 2026. Isto simboliza o impulso insistente da humanidade contra os confins do universo. Esta missão duradoura fornece informações inestimáveis sobre o bordo da heliosfera, onde o vento solar se encontra com o meio interestelar, melhorando a nossa compreensão da proteção contra a radiação cósmica para viagens futuras. E destacando como as partículas interestelares interagem com o campo magnético solar,
o que poderia influir no design de escudos protetores para naves tripuladas, evocando a visão de uma fronteira cósmica onde o nosso sistema solar se dissolve no vasto oceano interestelar. Com descobertas recentes revelando uma parede de plasma a 50 mil graus que envolve o sistema, um fenómeno que desafia as nossas expectativas e sugere interações dinâmicas com o meio galáctico, como se o universo erguesse barreiras invisíveis para testar a nossa determinação. A sonda solar Parker supera Voyager 1 em velocidade, alcançando valores 10 vezes superiores. Utilizando a atração gravitacional de Vênus e do Sol como uma funda, acelera até 192 km por segundo. Com tal velocidade, o trajeto de Hanoi à cidade Ho Chi Minh duraria 6 segundos. Como o objeto artificial mais rápido, em 2024 quebrou o recorde de 430 mil milhas por hora, isto é, aproximadamente 692 mil km por hora. No seu último passo próximo de 2025, mergulhou na atmosfera solar e capturou o giro em U do vento solar, onde o material solar circula de volta para o Sol. No entanto, mesmo esta velocidade impressionante requeriria 1560 anos para cobrir um ano-luz. Para Próxima Centauri, a 4,2 anos-luz, seriam necessários pelo menos 6.552 anos. Imaginem a excitação no lançamento, os aplausos ressoando na sala de controle, mitigados pela triste consciência de que a viagem supera a história humana. O acercamento mais próximo da sonda solar Parker de 24 de dezembro de 2024 observou o processo de recirculação do vento solar. Isto oferece novas perspectivas sobre os ciclos energéticos do Sol e as ejeções de massa coronal, ajudando a prever o clima espacial que afeta os satélites e as redes elétricas terrestres. Além disso, em 2025, a sonda contribuiu para mapear o confim exterior do Sol em 2 dimensões, revelando complexidades atmosféricas que poderiam melhorar os modelos para estrelas semelhantes e proteger melhor a Terra dos efeitos solares, incluindo erupções que poderiam desencadear tormentas geomagnéticas capazes de interromper comunicações globais, pintando um quadro de um Sol dinâmico e imprevisível, cujos segredos são desvendados camada por camada, como se mergulhássemos nas profundezas de uma estrela viva. Com dados de 2025 confirmando a sua 25ª aproximação próxima e premiando a equipa com o troféu Collier por conquistas sem precedentes na exploração solar. A civilização humana, desde o seu nascimento no Antigo Egito e na Mesopotâmia, dura aproximadamente 5.500 anos. Enviar mesmo a sonda solar Parker mais rápida para superar um ano-luz requeriria 300 gerações. Ao chegar, a humanidade na Terra poderia ser irreconhecível. Línguas evoluídas em formas arcaicas, escrituras mutadas, conquistas científicas transformadas em lendas cósmicas. Isto suscita uma profunda desesperança, uma solidão abissal, como se o vento sussurrasse na imensidão infinita, com o tempo mesmo congelado. As investigações mais recentes de 2025, incluindo aquelas da NASA e da Agência Espacial Europeia, sublinham que os viagens espaciais prolongados causam uma perda de densidade óssea de 1 a 1,5% por mês. Atrofia muscular e problemas de saúde derivados da microgravidade e da radiação cósmica, como o aumento do risco de cancro e stress cardiovascular. Estes resultados destacam que o corpo humano não está adaptado a acelerações extremas, colocando obstáculos significativos para as viagens interestelares e requerendo avanços em gravidade artificial ou intervenções farmacológicas, tais como medicamentos que imitam o exercício ou escudos contra partículas galácticas de alta energia, que poderiam danificar o ADN e acelerar o envelhecimento celular, evocando a fragilidade da forma humana perante o vazio cósmico, onde cada viagem se torna uma odisseia de resiliência e adaptação. Com o cosmos a desafiar não só a nossa tecnologia, mas a essência da nossa biologia. No entanto, isto não é o fim. Confrontar a verdadeira escala do universo é essencial. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz, uma grandiosidade que deixa sem palavras. Mesmo se a humanidade rompesse os limites da física e viajasse à velocidade da luz, atravessá-la de um extremo ao outro requeriria 100 mil anos. A teoria da relatividade de Einstein afirma com certeza que nenhum objeto com massa pode alcançar exatamente a velocidade da luz, só aproximar-se. Ir mais além é ainda mais terrificante. A galáxia mais próxima, Andrómeda, destinada a colidir com a Via Láctea, encontra-se a 2,54 milhões de anos-luz, aproximando-se a 110 km por segundo. Em cerca de 4 mil milhões de anos, esta fusão cósmica formará uma galáxia maior. Contudo, as simulações de 2025 sugerem que a probabilidade de colisão nos próximos 10 mil milhões de anos seja apenas de 50%, refletindo as incertezas cinemáticas nos movimentos galácticos. À velocidade da luz, alcançar Andrómeda requeriria 2,54 milhões de anos. Ao chegar, a humanidade na Terra poderia ter evoluído em formas irreconhecíveis ou dispersado no cosmos. À velocidade de Voyager 1, seriam necessários 444 mil milhões de anos. Para então, a Terra teria sido engolida pelo Sol em expansão, apagando toda a pegada da nossa existência, pintando um retrato de um universo em dança lenta e inexorável.
onde galáxias se entrelaçam como amantes cósmicos num abraço que dura éons, convidando-nos a ponderar o nosso breve instante no fluxo eterno do tempo. O aspecto mais vertiginoso é que estes números não são isolados. Em junho de 2025, os cientistas do telescópio espacial James Webb anunciaram o mapa cósmico mais vasto até agora, cobrindo um amplo setor do céu e revelando quase 800 mil galáxias. Isto confirma que o diâmetro do universo observável é de 93 mil milhões de anos-luz, o limite que os telescópios podem detectar, para além do qual a luz nunca alcançou a Terra. O universo real poderia ser muito maior, potencialmente infinito. De 1995 a 2012, o telescópio espacial Hubble observou cerca de 2 bilhões de galáxias no universo observável. As estimativas de 2025 elevam-nas entre 6 e 20 bilhões. Cada galáxia alberga de milhares de milhões a bilhões de estrelas, muitas com planetas potencialmente habitáveis. Perante esta escala, a Via Láctea reduz-se a um grão de areia numa praia infinita, o nosso sistema solar a uma partícula de poeira. Neste planeta azul, toda a humanidade aparece quase insignificante na amplitude cósmica. Imaginem estar de pé numa orla de noite, com as ondas murmurando, dando-se conta de que cada grão de areia representa uma galáxia cheia de estrelas. Esta é a humildade profunda que o universo nos concede. As descobertas do telescópio espacial James Webb entre 2024 e 2025 incluem galáxias gigantes no universo primordial que desafiam os modelos padrão, implicando revisões à evolução da energia escura e potencialmente indicando interações multiversais. Além disso, confirmou a presença de buracos negros supermassivos em crescimento ativo dentro de galáxias há apenas 570 milhões de anos após o Big Bang, e observou exoplanetas que perdem a sua atmosfera em tempo real, enriquecendo a nossa compreensão dos origens cósmicos. Como a formação de estruturas filamentosas de matéria escura que guiam a distribuição de galáxias, evocando a imagem de um cosmos tesselado por fios invisíveis de gravidade, onde as primeiras estrelas, possivelmente detectadas em 2025, acendem como faróis no alvorecer do tempo. Desafiando as nossas noções de formação estelar e sugerindo um universo mais antigo e misterioso do que imaginávamos. Agora poderiam pensar, com progressos tecnológicos contínuos, não poderíamos projetar veículos espaciais superlumínicos. Existe uma hipótese fascinante, proposta pelo físico teórico Miguel Alcubierre em 1994, o propulsor de curvatura. O princípio consiste em contrair o espaço à frente da nave e expandi-lo atrás, criando uma bolha que impulsiona a nave através do espaço sem violar a relatividade. Isto permitiria uma viagem efetiva mais rápida que a luz. No entanto, permanecem 3 obstáculos principais. Em primeiro lugar, o gradiente energético nos bordos da bolha poderia desintegrá-la. Os modelos atuais mantêm a estabilidade apenas por segundos. Em segundo lugar, a navegação a alta velocidade supera os posicionamentos tradicionais, baseando-se em sistemas fundados no entrelaçamento quântico, ainda em fase prototípica. O mais crítico, segundo as investigações de 2025 da Universidade de Cambridge e outras, é que o obstáculo principal não é a física, mas o corpo humano, incapaz de resistir à perda óssea, à atrofia muscular, à microgravidade e às doenças induzidas pela radiação. Estes estudos indicam que, mesmo com avanços tecnológicos, os longos viagens transformam-se numa prova emocional, uma mistura de medo e esperança. Uma inovação de 2025 propõe um modelo de propulsor de curvatura sublumínico sem energia negativa, utilizando designs segmentados com energia positiva, conformes à relatividade geral e aproximando os conceitos superlumínicos da realidade. Embora ainda requeira resolver problemas de estabilidade quântica e consumo energético viável para aplicações práticas, evocando a visão de um espaço dobrado como um tecido cósmico, onde simulações de ondas gravitacionais de uma falha no propulsor sugerem sinais detetáveis que poderiam ser observados por telescópios futuros, adicionando uma camada de mistério à possibilidade de viagens que desafiam o tempo e o espaço. Ainda mais inquietantes são os estudos recentes sobre a constante de Hubble. O universo expande-se incessantemente, com a constante de Hubble variando entre 70 e 76 km por segundo por megaparsec. As medições de 2025 do telescópio Hubble e do James Webb confirmam a tensão de Hubble, uma discrepância que poderia requerer novos modelos cosmológicos, incluindo gravidade modificada ou partículas desconhecidas. Galáxias distantes afastam-se mais rápido que a luz, de modo que um veículo à velocidade da luz lançado agora nunca as alcançaria. A sua luz desvanece para sempre além do horizonte cósmico. Por conseguinte, ao olhar o céu noturno, vemos não o presente mas o passado. O calor do Sol penetra a nossa pele de 8 minutos antes. Betelgeuse, 1000 vezes maior que o Sol, brilha de 640 anos atrás. Andrómeda é um retrato antigo de 2,54 milhões de anos. Gravado pela luz. Na Terra, a velocidade da luz parece extraordinariamente rápida, mas cosmicamente é lenta como um caracol que se arrasta no deserto, com novas medições de lentes gravitacionais em 2025 aprofundando o mistério. Sugerindo que o cosmos pode requerer uma revisão fundamental da física, como se o universo nos sussurrasse segredos de uma expansão que acelera para além das nossas leis conhecidas, convidando a uma humildade perante o desconhecido.
Agora compreenderão como um ano-luz aprisiona a humanidade no sistema solar. Explorações para Kepler 22 a centenas de anos-luz ou buracos negros próximos permanecem quase impossíveis. Apreender verdadeiramente um ano-luz e a imensidão do universo oferece perspectivas profundas. As preocupações da vida, a corrida pela fama e pela riqueza, as lutas por ganhos e perdas, aparecem transitórias em escalas cósmicas, como um suspiro à meia-noite. A tirania de um ano-luz não reside na distância, mas na nossa pequenez. O universo não nos aprisiona, são as leis físicas e os limites corporais que traçam os confins. Esta pequenez torna-nos mais preciosos, este planeta azul, aqueles que nos rodeiam, as nossas vidas breves mas únicas. Uma pergunta final: se os viagens interestelares fossem possíveis mas requeressem o suceder de múltiplas gerações, empreenderiam essa viagem? No entanto, a história não termina aqui. O universo oculta segredos mais profundos, abrindo o caminho a conceitos que inflamam a imaginação, o multiverso. Um físico levou a cabo um experimento mental louco: pressionar uma pistola na têmpora e apertar o gatilho. O resultado: não morreriam nunca. Soa absurdo, mas o Prémio Nobel de 2022 sugere que poderia ser correto. Isto é o suicídio quântico. A lógica é simples: se existirem universos paralelos, cada pressão do gatilho ramifica em universos onde o projétil sai ou não, a vossa consciência continua apenas naqueles onde não sai. Assim, não experimentam a morte. O ideador foi a Everett, que o apresentou em 1957 aos 27 anos. O seu supervisor taxou-o de loucura, o mundo académico marginalizou. Morreu aos 51 anos por alcoolismo, não querido em vida. No entanto, 40 anos após a sua morte, experimentos sobre o entrelaçamento quântico confirmaram este louco bêbado. Imaginem a solidão de Everett, numa sala tenuamente iluminada, fixando o olhar em folhas cheias de equações, enquanto o mundo lhe virava as costas. A história reabilitou-o. As confirmações de 2025 afirmam que a interpretação dos muitos mundos de Everett é compatível com o entrelaçamento quântico, permanecendo sólida entre os debates em curso. Além disso, o chip quântico Willow da Google de 2025 resolveu problemas computacionais que sugerem a existência de um multiverso, aproveitando cálculos através de universos paralelos. O que implica que as computações quânticas poderiam estar emprestando poder de realidades alternativas para superar limites clássicos, evocando a imagem de um cosmos ramificado onde cada cálculo quântico ecoa através de infinitas realidades, desafiando as nossas noções de computação e realidade. Ainda mais estranho é a descoberta da NASA de um ponto frio anómalo no universo. Os cientistas especulam que poderia ser prova de uma colisão com outro universo. Este ponto frio, no fundo cósmico de micro-ondas, é mais frio que o entorno circundante em 0,000015 graus. Em escalas cósmicas, esta minúscula variância desafia a física como um oásis glacial no coração de um deserto. Em 2015, a Real Sociedade Astronómica anunciou o seu diâmetro de 1,8 mil milhões de anos-luz, a estrutura anómala mais grande conhecida. Inquietantemente, não deveria existir, a teoria do Big Bang requer que o fundo cósmico de micro-ondas seja uniforme. No entanto, marca o rosto do universo, indicando uma colisão. Algumas hipóteses selvagens sugerem a primeira prova física do multiverso. Imaginem o universo não só, mas como inumeráveis bolhas no espaço multidimensional, cintilando como bolhas de sabão numa tarde de verão, com risos de crianças ressoando. O ponto frio do nosso universo poderia traçar um roço com outro há 137 mil milhões de anos. Soa como ficção científica, mas em 2024 físicos do Caltech simularam-no com computadores quânticos, mostrando que colisões universais deixam anomalias semelhantes no fundo cósmico de micro-ondas, como ondas de uma pedra lançada num lago. Os estudos de 2025 examinam-no, propondo que o ponto frio derive de um supervazio, mas as discrepâncias persistem, potencialmente indicando nova física ou infiltrações multiversais, como flutuações que poderiam revelar interações entre bolhas cósmicas. Pintando um quadro de um multiverso efervescente onde colisões cósmicas deixam cicatrizes subtis, convidando-nos a questionar se o nosso universo é apenas uma bolha entre infinitas, cada uma com as suas leis e mistérios. A pergunta permanece: se existirem universos paralelos, quantas versões de vós há? A resposta estremece: inumeráveis. Os muitos mundos de Everett assumem que cada evento quântico ramifica o universo. Escolher uma camisa vermelha ou azul divide, virar à esquerda ou à direita de novo. Cada segundo, escolhas quânticas subatômicas geram novos universos. O físico quântico de Oxford David Betts calculou que nos segundos em que liam esta frase, poderiam nascer 10 elevado a 500 novos universos. Este número ridiculariza os 10 elevado a 80 átomos no universo observável, os universos paralelos que geram superam o infinito. Num, são um líder aclamado entre aplausos e flashes, noutro, os vossos pais nunca se encontram, e não nascem. Os extremos abundam, universos onde a gravidade repele,
a luz arrasta-se a 1 metro por segundo, o tempo flui para trás como um filme que rebobina cenas familiares de modo bizarro, evocando a vertigem de um cosmos onde cada possibilidade se desdobra como ramos de uma árvore infinita. Com a nossa realidade apenas um fio ténue no tapete multiversal. O Prémio Nobel de Física de 2022, otorgado a Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger por investigações sobre o entrelaçamento quântico, reconhece oficialmente a estranheza da mecânica quântica. Os experimentos do físico francês Alan Aspect provam que duas partículas quânticas separadas aos extremos do universo sentem instantaneamente o estado uma da outra, superando a velocidade da luz. Einstein chamou-lhe ação espectral à distância, rejeitando toda a vida. No entanto, os experimentos confirmam-no repetidamente. O entrelaçamento quântico fortalece os muitos mundos, só universos múltiplos simultâneos tornam significativas tais conexões superlumínicas. Imaginem duas partículas como amigos íntimos, que sentem a dor ou a alegria um do outro a milhares de milhões de anos-luz, sem palavras, transcendendo espaço e tempo. Com avanços em computadores quânticos de 2025 sugerindo que estas conexões poderiam ser exploradas para computações que emprestam de realidades paralelas, adicionando uma camada de mistério à natureza quântica do cosmos. No entanto, isto não é o mais louco. A verdadeira desesperança envolve o tempo. O físico Julian Barbour propõe uma vista chocante: o tempo não existe, é só ilusão. Na teoria do multiverso, todos os passados, presentes e futuros são simultâneos, espalhados nos ramos universais. A sensação de fluxo temporal surge do salto da consciência entre fatias cósmicas. O vós de ontem, de hoje, de amanhã, coexistem em fatias diferentes. Só por fortuna vivem uma cadeia contínua, como um rio que serpenteia entre paisagens variadas, com o murmúrio da água e o cheiro da terra úmida envolvendo. O físico do Instituto Tecnológico de Massachusetts Max Tegmark avança a hipótese do universo matemático. Cada estrutura definível matematicamente existe. Cada equação corresponde a um universo real. Isto implica, se matematicamente coerente, esse mundo é real. O reino mágico de Harry Potter existe se estruturado matematicamente. Os sistemas de 3 corpos da ficção científica funcionam em algum universo se as equações aguentarem. Isto transforma o cosmos num vasto livro matemático que se abre ao infinito, com descobertas de 2025 em computadores quânticos simulando estruturas multiversais, alinhando-se com modelos infinitos e sugerindo que o nosso universo é apenas uma página nesse tomo eterno. Em 2023, o telescópio espacial James Webb capturou imagens anómalas, espectros de galáxias distantes que desmentem a nossa física. Algumas especulações indicam infiltrações informativas de outros universos. Imaginem os confins cósmicos não perfeitamente selados, mas rachados, permitindo olhares, ou invasões terrificantes, de reinos alternativos. As descobertas anómalas de galáxias primordiais gigantes do James Webb desafiam os modelos padrão, potencialmente indicando infiltrações multiversais. O cosmólogo de Stanford Andrei Linde propõe um multiverso inflacionário. Após o Big Bang, a inflação para irregularmente, algumas regiões formam universos como o nosso, outras continuam, gerando bolhas universais infinitas, uma máquina geracional cósmica. Cada bolha tem constantes físicas casuais, algumas amigáveis à vida, outras estéreis. Isto gera o princípio antrópico, uma interrogação escalofriante, porque os parâmetros do nosso universo se adaptam perfeitamente à vida. A velocidade da luz, a constante gravitacional, a massa do eletrão, se um desviar 1/10 o universo colapsaria ou os átomos não se formariam. Alguns invocam um design divino, os cientistas oferecem uma resposta mais fria. Entre inumeráveis universos, a maioria é hostil, só nós aptos a vida pode colocar questões. Pensem que o universo está adaptado a vós, mas nos inadaptos ninguém interroga, com simulações quânticas de 2024 e 2025 reforçando esta visão, mostrando desvios quânticos em universos finitos que se alinham com infinitos multiversos. Em 2024, uma equipa da Academia Chinesa de Ciências simulou estruturas multiversais com computadores quânticos. Universos finitos mostravam desvios quânticos. Os resultados experimentais alinham-se perfeitamente com modelos de multiverso infinito, provando indiretamente universos infinitos. O infinito significa que cada possibilidade se realiza. As vossas fantasias mais selvagens acontecem. No entanto, a teoria culminante, se todas as possibilidades acontecem, existe o livre-arbítrio. Acreditam escolher, mas cada opção ramifica em universos paralelos. Escolhem A, outro vós escolhe B, ambos simultâneos. De dimensões superiores, não escolhem nada, vivem só probabilidades predeterminadas. A vida não é destino, mas a soma predeterminada de todos os potenciais, matemática. O filósofo da Universidade da Califórnia em Berkeley Robert Price oferece uma ideia pessimista: no multiverso, como sabem em que universo vivem? Além disso, como confirmam que o vós de ontem e de hoje é o mesmo? Cada segundo, a consciência poderia saltar entre universos. Recordam uma narrativa coerente por fortuna:
na realidade, mudam continuamente de corpo e universo. O sentido de continuidade poderia ser ilusão. A vossa verdadeira forma está espalhada como fragmentos quânticos nos infinitos. A inícios de 2025, o acelerador de partículas atualizado do CERN detectou dados anómalos, algumas colisões de partículas inexplicáveis com a física atual. Alguns físicos especulam que estas partículas roçam outros universos e regressam. Se for verdade, a humanidade tocou pela primeira vez reinos alternativos a nível subatômico, ressoando como um sino de inspiração no vazio, com algoritmos de IA desenvolvidos no CERN em 2025 detectando estas anomalias, incluindo dicas de partículas como o toponium em colisões de quark-stop, sugerindo dimensões ocultas ou infiltrações multiversais que desafiam o modelo padrão. Uma pergunta final: se o multiverso é real, podemos passar para o outro? A resposta é dura, teoricamente possível, praticamente impossível. A mecânica quântica considera os universos separados, saltar é como brincar entre fotogramas de um filme. Sem mecanismos ignotos como buracos de verme, permanece fantasia. Se o lograssem, a chegada é ignota, paraíso ou inferno. Numa física diferente, poderiam desintegrar-se instantaneamente. Everett encontrou consolo na sua teoria antes de morrer. Em algum universo, as suas ideias triunfam, não como um louco ridicularizado mas como cientista respeitado. Irónico, no nosso ramo, a sua teoria ganha provas 40 anos após a sua morte, mas ele não o sabe, tendo deixado este ramo em 1982. Em inumeráveis paralelos, vive, investiga, espera validação. É real o multiverso? A ciência debate, mas as provas crescem, tornando a negação difícil. Talvez agora, num reino infinitamente longínquo mas próximo, outro vós lê isto, decida ao contrário, segue um trilho diferente. Vós e ele nunca se encontrarão, ignorantes um do outro. No entanto, ambos igualmente reais, igualmente sós, em busca de respostas. Este é o aspecto mais cruel do multiverso, declara que não são únicos, e contudo deixa-vos eternamente sós. E essa solidão, neste vasto cosmos, inspira reconhecendo cada momento como milagre, alentando o descoberta incessante.